Capítulo 16. Maré. Vitor Melo. Território. Praia de Maria Ango, Praia de Apicu, Praia da Moreninha, Praia Pequena, Praia de Benfica, Praia de Inhaúma, Ilha de Sapucaia, Ilha de Bom Jesus, Ilha do Catalão, Ilha das Cabras. Onde hoje se encontra o Complexo da Maré, no passado havia um conjunto de praias e ínsulas, estas aterradas para dar origem ao campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também conhecido como Ilha do Fundão. Antes, terra dos indígenas tupinambás, depois parte do Engenho da Pedra, que resultou nas fazendas do Engenho da Pedra e de Bom Sucesso. Daqueles tempos ainda guarda a lembrança o local de origem da favela. O Morro do Timbal era denominado Ponta de Tibau, parte da encosta do Morro de Inhaúma. Na Praia de Ramos, ainda se vislumbra algo da antiga vocação balneária. O restante foi muito modificado em função de a região ter sido concebida como área de sacrifício da cidade. O nome Maré faz jus a uma região que sempre ficou sujeita aos movimentos do oceano e surgiu numa área que foi por diversas vezes aterrada, com fins distintos, processo que teve início na década inicial do século XX. Durante muito tempo, de fato, a favela contou com palafitas, instaladas na sequência da ocultação pioneira do Morro do Timbal. Essas intervenções no recôncavo da Baía de Guanabara se iniciaram pelo antigo Saco de São Diogo e pelas praias de São Cristóvão e Caju, tendo em vista a construção do novo porto, e seguiram pelo século XX, garantindo espaço para ferrovias, novas avenidas e indústrias. Paulatinamente, a área foi sendo ocupada por conjuntos habitacionais e núcleos menos estruturados de moradias. A região que outrora era ponteada de engenhos e plantações, bem como portos nos quais se embarcavam produtos para abastecer a cidade, foi sendo progressivamente ocupada por gente que não podia morar nas áreas mais valorizadas, inclusive por muitos que vinham de outros estados em busca de melhores condições de vida na outrora capital federal. Uma das características do Complexo da Maré é contar com grande diversidade cultural, fruto de seus distintos momentos de ocupação. O primeiro fluxo de crescimento da comunidade se deu no momento de construção da Avenida Brasil, nos anos 1940. Muitos que trabalharam na grande intervenção se estabeleceram pelos arredores. Posteriormente, tal fluxo seria mantido pelas sucessivas obras que houve na região, para a instalação tanto de empresas e indústrias, quanto do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, nas décadas seguintes, registrou-se movimento contínuo de expansão territorial e de crescimento do número de moradores. O que era apenas uma comunidade foi se constituindo num complexo de favelas, que englobava inclusive os arredores que antes tinham uma existência independente. Um exemplo é o que ocorreu com parte do bairro de Ramos, que se encontrava à beira-mar e chegou a ser apresentado como Copacabana do subúrbio. Antes formado por um empreendimento habitacional de extrato médio e uma antiga comunidade de pescadores, foi se tornando uma área popular e se incorporando às comunidades da Maré. Dos antigos tempos ainda se mantêm 2 iate-clubes instalados nas redondezas do Piscinão. Assim como ocorreu com outras comunidades do Rio de Janeiro, na Maré houve várias tentativas de remoção das moradias, respondidas com movimentos de organização dos moradores. Um dos primeiros enfrentamentos se deu com agentes do Exército, que estavam a instalar quartéis nas redondezas, assim como Marinha e Aeronáutica fizeram na área de aterros gestada com a construção da Avenida Brasil. A partir dos anos 80, a comunidade passou a sofrer intervenções no sentido de eliminar as palafitas, algo que estava sendo encaminhado pelos próprios moradores. Acentuou-se a instalação de conjuntos habitacionais, processo que desde a década de 1960 já estava em curso, inclusive para abrigar removidos de outras favelas. Desde então, o complexo registrou um novo fluxo de crescimento, acentuando-se alguns dos problemas já exponenciados pelo processo de desindustrialização da zona da Leopoldina. Em 1994, foi criado o bairro da Maré. Segundo o projeto Redes da Maré, essa é a atual constituição do complexo com os respectivos anos de surgimento. Morro do Timbal,
1940, Baixa do Sapateiro, 1947, Marcílio Dias, 1948, Parque Maré, 1953, Parque Roquete Vaz, 1954, Parque União, 1961, Nova Holanda, 1962, Praia de Ramos, 1962, Conjunto Esperança, 1982, Vila do João, 1982, Vila dos Pinheiros, 1983, Conjunto Pinheiros, 1989, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, 1992, Nova Maré, 1996 e Novo Pinheiros, 2000, esta última conhecida como Salsa e Merengue. Organização comunitária. Gente, não é exagero dizer que a história da Maré é uma história de organização dos moradores para fazer frente às mais diversas formas de ataque que sofreram no decorrer do tempo. Logo na década de 1940, enfrentaram militares do exército que tentavam remover casas e controlar a comunidade do Morro do Timbal. Esses conflitos tiveram grande repercussão na cidade e envolveram agentes políticos diversos, resultando na criação Associação de Moradores do Timbal, uma das primeiras do Rio de Janeiro, localizada em Favela, uma instituição que durante décadas gozou de grande legitimidade. Já a União de Defesa e Melhoramentos do Parque Proletário da Baixa do Sapateiro foi fundado em 1959. No ano seguinte, organizou-se a Associação de Moradores do Parque Maré. Em 1962, criou-se a Associação de Moradores do Parque União. Em 1965, foi a vez da Associação de Moradores do Parque Rubens Vaz. Foi o início de uma tradição que se mantém até os dias atuais, mesmo nas comunidades que surgiram há menos tempo. Um exemplo relevante que os autores que se debruçaram sobre a história da Maré registraram foi a intensa atuação das associações de moradores no âmbito do Projeto Rio, uma intervenção governamental de grande impacto na comunidade, entabulada nos anos 80. As obras interrompidas foram inclusive retomadas graças ao seu poder de articulação e reivindicação. Essa característica organizacional ajuda a entender por que a Maré é um dos complexos de favelas mais bem documentados e investigados, destacando-se alguns coletivos que articulam agentes políticos diversos e lideranças da comunidade. Redes da Maré. redesdamaré.org.br, cujas origens se encontram nos anos 80 e cuja formalização se deu em 2007. Apresenta como missão tecer as redes necessárias para efetivar os direitos da população do conjunto de 15 favelas da Maré. Desenvolve projetos articulados em 5 eixos: arte, cultura, memórias e identidades, direitos urbanos e socioambientais, direito à segurança pública e acesso à justiça, e 3 eixos transversais: Casa das Mulheres da Maré, Casa Preta da Maré e Espaço Normal. O Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, CEASME, atua desde 1997, com 3 pilares: educação, comunicação e memória. Criado por moradores da comunidade, 2 de seus principais projetos são um curso pré-vestibular e um curso preparatório para o ensino médio. Outra ação relevante do CEASME é o Museu da Maré. A iniciativa tem por intuito entabular uma série de ações voltadas para o registro, preservação e divulgação da história das comunidades da Maré, em seus diversos aspectos, sejam eles culturais, sociais ou econômicos. Para além de um lugar de encontro e preservação da memória, detentor de um acervo magnífico, fruto de doações de moradores e investigações em outros arquivos, o Museu da Maré organiza exposições, oficinas, atividades de capoeira e teatro, entre outras ações. No Complexo da Maré, há algumas iniciativas de comunicação comunitária. O CEASME publicou, de 1999 a 2016, edições impressas do jornal O Cidadão, depois migrado para os meios digitais. Já o Maré de Notícias é veiculado sob responsabilidade do Redes da Maré. Não mais em atividade, cumpriu um importante papel a TV Maré, criada em parceria com o Museu da Maré,
sempre contando com ampla participação de moradores. Seu intuito era dar voz à comunidade no seu processo de informação. Segue em funcionamento o Maré Vive, um canal comunitário construído de forma colaborativa pelos moradores. Arte. Como se pode ver, no Complexo da Maré é usual que as iniciativas de caráter social se articulem com as de caráter cultural. Vale lembrar que há na comunidade diversos equipamentos que contam com incentivo governamental, direto ou indireto. A Lona Cultural Herbert Viana, que possui uma biblioteca, 4 pontos de cultura, 5 projetos de ações locais apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura. Vale destacar que os moradores das comunidades da Maré entabularam atividades culturais diversas no decorrer do tempo. Diogo Nascimento, 2020, registrou algumas dessas experiências significativas no Morro do Timbal, os jogos do Minas Gerais Futebol Clube, as atividades dos grupos carnavalescos, Corações Unidos de Bom Sucesso, Unidos da Baixa do Sapateiro, Acadêmicos de Bom Sucesso, os cinemas das redondezas, em especial os Cinco Irmãos, as festas juninas, como o Arraiá do Bicomudo e o forró do Seu Manuel Gomes. Nos dias atuais, alguns projetos merecem destaque. Um deles é o Imagens do Povo, que é uma escola de fotografia ligada ao Observatório de Favelas, idealizada por João Roberto Ripper. Fundado em 2004, é um centro de documentação, pesquisa e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho. O Centro de Artes da Maré, ligado ao Redes da Maré, acolhe a Escola Livre de Dança da Maré, desenvolvida em conjunto com a Lia Rodrigues Companhia de Dança. O projeto oferece oficinas abertas e atividades de formação continuada, com fins de profissionalização. A Escola de Cinema Olhares da Maré pretende envolver os moradores em processos de produção audiovisual, com em vista gerar reflexões sobre a trajetória e o presente da comunidade. Além de formação para atuação no setor e realização de filmes, organiza exibições e festivais. O Observatório das Favelas, desde 2011, possui um espaço ligado às experiências artísticas. O Galpão Bela Maré promove exposições, ações educativas e uma escola livre de arte. Suas iniciativas, como os projetos Maré da Arte e Nós da Maré, se destacam por sua denotada base territorial. No âmbito esportivo, o complexo tem 2 equipamentos públicos de grande movimentação, as Vilas Olímpicas da Maré e de Ramos. A organização não governamental que administra a primeira desenvolve o projeto Educar pelo Esporte, oferecendo 10 modalidades diferentes para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os Atletas do Futuro é dinamizado pelo Laboratório de Experimentação e Inovação em Práticas Comunitárias da Maré, ligado ao Redes da Maré. Já o Maré de Notícias é veiculado sob responsabilidade da Academia Luta pela Paz. O complexo teve algumas equipes amadoras de futebol, mas recentemente tem logrado maior destaque o Real Maré Futebol Clube, filiado à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, disputando os campeonatos amadores. Imagens. Figura 1. Formato original do litoral onde hoje se encontra o Complexo da Maré. Esta figura é um fragmento de um mapa histórico antigo, em tons de sépia e amarelo, da Baía de Guanabara, mostrando a área litorânea onde hoje se localiza o Complexo da Maré. O mapa revela o formato original da costa. A área de interesse, que corresponde à atual maré, aparece como uma região de numerosas ilhas e penínsulas próximas à Ilha do Governador e à área de Inhaúma. O desenho mostra uma costa recortada e alagadiça, com grande presença de água e de pequenos acidentes geográficos, ilhas e enseadas, indicando que o terreno era originalmente um mangue e não uma área de terra firme contínua como é hoje. Fonte E. de Machek, em 1807. Figura 2. Vila do João, em 1980. Esta é uma fotografia aérea em cores ligeiramente desbotadas, que documenta o desenvolvimento da Vila do João,
parte do Complexo da Maré, por volta de 1980. A imagem mostra o crescimento de um conjunto habitacional planejado, com ruas ortogonais e quarteirões bem definidos, contrastando com o crescimento espontâneo de outras áreas. As casas são padronizadas e de baixa altura, com telhados claros. O conjunto é cercado por grandes áreas de terra vazia e por rodovias, indicando que a área era predominantemente plana e resultado de um aterro. A imagem captura uma fase de expansão e urbanização formal da região. Fonte: Edgar Amaral, em Sem Data, Acervo Museu da Maré. Figura 3. Palafitas na Maré. Esta é uma fotografia histórica em preto e branco que ilustra a origem e as condições de moradia iniciais de parte do Complexo da Maré. A imagem é dominada por um vasto assentamento de casas construídas sobre a água, palafitas, onde as moradias são sustentadas por estacas de madeira cravadas no solo alagado. As casas são precárias, feitas de tábuas e materiais simples, com telhados irregulares. Na parte inferior esquerda, pequenas passarelas de madeira ligam as casas. O plano de água no primeiro plano, refletindo as estruturas, mostra que a ocupação se deu sobre o mangue, uma área de risco e de difícil infraestrutura. Fonte: Arquivo Nacional 2023. Figura 4. Maquete da Maré. Esta é uma fotografia colorida que mostra uma instalação de arte ou exposição de maquetes que representam o Complexo da Maré. Dezenas de maquetes de madeira de pequena escala estão dispostas em fileiras no chão, com diferentes padrões de ocupação e urbanização. Algumas maquetes mostram o padrão denso e irregular do assentamento, enquanto outras mostram o traçado ortogonal de conjuntos habitacionais planejados. Ao fundo, uma grande imagem aérea da região complementa a instalação. A maquete serve como uma ferramenta visual tridimensional para entender a complexidade, a densidade e a diversidade arquitetônica e urbanística do complexo de bairros. Fonte: Pedro Évora, em Sem Data, Acervo Galpão Bela Maré.